Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Se é verdade que a sua consciência está se tornando mais sábia, e vocês estão começando a criar uma realidade, que vocês estão desenhando, significa que vocês e seus filhos, e aqueles que seguirão, não precisarão se arrastar através da velha energia, como vocês fizeram, como seus filhos fizeram. Então vocês se perguntam por que nós amamos vocês. Vindo para o oeste, nos primeiros dias dos Estados Unidos, não era algo fácil. Os vagões cobertos, puxados por mulas e cavalos, carregavam suprimentos e não as pessoas. A maioria de vocês nem mesmo sabia disso. A família caminhava ao lado dos vagões, dia após dia. Não havia estradas. Então eles encontravam seu caminho através das florestas e criavam lugares para os cavalos pastarem. Eles puxavam os vagões, eles cruzavam montanhas, indo para o oeste. E as mulheres tinham seus filhos, onde quer que elas pudessem. Algumas não conseguiram. Na verdade, metade deles não conseguiram. E às vezes demorava mais de um ano. Nas trilhas, comendo o que era possível, os suprimentos, racionando o que vocês podiam, cozinhando no sol, caminhando próximo aos vagões, dia após dia após dia, observando seus filhos morrerem. Que história, não é? Vocês podem olhar para trás na história, não é? Eu quero apresentar vocês a alguém, de forma quântica, que está aqui nessa plateia. Minha querida, essa é você. Aquela era você. E vocês se perguntam, por que nós amamos tanto vocês? Vocês têm alguma ideia do que está em seu registro akáshico? Realmente? Vocês podem imaginar tal coisa. E isso não foi há tanto tempo assim. De forma alguma. Essas são dificuldades do coração. O físico era ruim o bastante. Dizer olá por um bebê num momento e depois adeus no outro momento. Isso durava muitas vidas. Isso aconteceu várias vezes, era parte da jornada. E vocês estão aqui. E você sabe quem você é. E você se pergunta, por que nós amamos vocês? O capitão do barco, muito orgulhoso de seu esplêndido barco, ele pescava para sobreviver. Ele era grego. Ele sempre cheirava peixe e ele era orgulhoso disso, pois esse era o legado. O pai dele tinha feito aquilo. O avô também, e agora ele estava fazendo. Ele era bom naquilo. Às vezes, ele permanecia fora durante muito tempo para poder conseguir a pesca que era necessária, preenchendo os porões do barco com os peixes, voltando para a vila, sabendo que ele estava alimentando-os, talvez por semanas. Até aquele dia fatal, quando uma tempestade caiu sobre ele e ele não viu os sinais e ele estava distante demais. Por mais rápido que ele podia fazer o barco ir, ele não pôde escapar do clima que caiu sobre ele. E o barco estava girando, e ele fez o melhor como um navegador expert, virando para o vento estava mudando, virando para o outro lado, vindo por trás, e então vindo uma onda, virando em direção à onda, mas o vento o ignorava. Ele passou por aquilo enquanto vinha uma outra onda, e se tornou maior, até que ele percebeu
que tinha terminado. Ele não pôde escapar. Pouco a pouco, as ondas batiam tão forte, a água invadiu, não havia nenhuma maneira de evacuar. E o barco começou a naufragar. Submergindo por um momento, ele levantava-se, depois submergia de novo, e ele observou toda a tripulação afogando em frente a ele na ponte. E finalmente foi a vez dele. E naqueles momentos, tudo que ele pensava como marinheiro como seria afogar. E ele descobriu como era. Em seus últimos momentos, pensando em sua família, sua esposa. E então, ele se afogou. E ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui e ele não gosta do oceano. E agora você sabe por quê. Você se pergunta, por que nós amamos você da forma como amamos? Há histórias aqui. Velha alma, quantos de vocês sentiram a lâmina da espada durante a batalha? E não foi a dor da lâmina da espada, era a dor do coração, porque você sabia que tinha terminado. Frequentemente, vocês eram jovens, homens jovens, pensando na sua mãe, nos camaradas, a vida curta que você viveu. Você apenas teve momentos olhando para o céu, esperando morrer. O cheiro de fumaça, e a batalha continuava sem você, e então você partia. Isto quase todos vocês vivenciaram. Eu direi, vocês passaram éons de tempo batalhando uns contra os outros. Vocês são bons nisso, vocês morrem muito bem. Sim, mas e que tal o outro lado? Quantos de vocês foram aqueles espetando a espada? Olhe o que vocês fizeram. A experiência na energia mais velha do planeta, a energia que o planeta teve, vocês estiveram lá. A tristeza, a alegria, a celebração, cada simples emoção conhecida pela humanidade, em sua forma mais elevada e mais baixa, foi sentida pelas velhas almas. E eu digo isso apenas por um motivo. Eu quero que você olhe para si mesmo como muito maior do que você pensa. Único. A velha energia neste planeta que criava esse tipo de coisas em massa, tal como as batalhas, terminou. Se nós disséssemos que o quociente de escuridão e luz, o relacionamento entre a luz e a escuridão tivesse mudado, o que você diria? Os intelectuais diriam, isso é legal, me mostre isso em um medidor, mostre-me os números. E eu diria a eles, mostre-me o amor em algo que possa medi-lo, me dê os números. Você não pode. Porque está muito além da lógica da humanidade ver algo tão profundo que demorou tanto tempo, conforme a Terra se move lentamente e os ventos da mudança estão soprando pelo planeta. Nas planícies, as mesmas planícies talvez onde vocês tenham morrido. Vocês estão aqui representando a nova semente, a nova linhagem da luz. Seus filhos não verão as dificuldades que vocês vivenciaram. Eles não saberão nada sobre isto. Eu estou dizendo a vocês que a paz na Terra não é a meta, já é dada. Quando a humanidade começa a se amadurecer, vocês param de matar uns aos outros. E quando vocês fazem isso, o planeta começa a mover-se adiante, com mais cooperação. A sabedoria começa a aumentar e a luz é mais forte.
Velha alma, eu disse isso a você. Suas vidas são muito curtas. Quando você retornar para este planeta, e você retornará, a sua expectativa de vida terá aumentado. Você despertará como uma criança, com mais sabedoria inata do que qualquer criança já tenha despertado na Terra. Parte de uma nova geração que mistificará os parentes, assim como os índigos fizeram desta vez. Vocês caminharão mais cedo. Intuitivamente vocês saberão como ler. Vocês saberão que vocês já estiveram aqui antes. Será mais do que um déjà vu. Vocês compreenderão um pouco mais da luz que vocês carregam. Vocês permanecerão de cabeça erguida e a autoestima não será nenhum problema para você. Você a terá. Há aqueles que pensarão que você é arrogante, porque você sabe demais. Algo que eles precisarão se acostumar, porque você realmente sabe. Você representa um novo tipo de humano nesse grupo. E da próxima vez, vocês começarão a povoar esse planeta, não com velhas almas, mas como novas velhas almas. O sol saiu. A metáfora da cidade da montanha começa a ser construída. A cidade na montanha representando um planeta pacífico que começa a perceber quem ele é. E o tipo de histórias que eu dei a vocês nesta canalização serão aquelas que vocês lerão nos livros, não aquelas que vocês experimentarão de novo, de novo. Esta é a verdade. Vocês são tão únicos, família. Ah, se eu pudesse contar as histórias a vocês. Belas elas são. Eu vou embora com isto. Com tudo aquilo pelo que você passou. E a tristeza e o sofrimento. Tornando-se um xamã. E então precisando sair para as extremidades da cidade porque ninguém queria que você estivesse ali com a sua natureza estranha. Sem ter um parceiro pelo mesmo motivo, talvez você tenha sido morto porque mudou o clima e eles culparam você. Todas essas coisas, aqui está a pergunta. Quando você retornou para o meu lado do véu e você viu tudo isto, por que então você retornou de novo? Por quê? Agora, é pelo mesmo motivo que você retornará novamente. É isso que vocês fazem. Vocês são os pioneiros desta era e da luz. E nesta era, vocês começarão a virar. Quando eu vir você naquela bela alma de luz, no momento que você chama morte e que eu chamo você renascendo, naquele momento você olhará para mim e dirá: quando nós retornaremos? Quando posso retornar? Quando eu posso retornar? E eu direi para você: por que você não descansa por um pouco? E você simplesmente permanecerá lá, olhará para mim. Estou dizendo a você a forma como é. Este é o cume de milhares de vidas, onde você se arrastava por velhas coisas. Você não perderá por nada. E você permanecerá lá e olhará até que o vento do nascimento traga você para o planeta novamente, no tempo apropriado. E você estará com sua família, sem karma, com sabedoria. Você esperou muito tempo por isto. E você se pergunta: por que nós amamos você? Não se pergunte mais. E assim é.